As piores falhas de design. Essa pintura faz parecer que passaram merda na parede do banheiro. Um livro que era pra ensinar crianças a contar. O número 5. Por que tem 6 bananas? O labirinto mais difícil do mundo, que só os mais inteligentes conseguem resolver. Essa caixa de suco. Que bom gosto fazer o chão de um hospital que parece um rastro de sangue. Que lindo. Reproduza esse áudio numa apostila impressa. Uma placa de braille também impressa. Esse banheiro super privativo. As piores falhas de design. Essa pintura faz parecer que passaram merda na parede do banheiro. Um livro que era pra ensinar crianças a contar. O número 5. Por que tem 6 bananas? O labirinto mais difícil do mundo, que só os mais inteligentes conseguem resolver. Essa caixa de suco. Que bom gosto fazer o chão de um hospital que parece um rastro de sangue. Que lindo. Reproduza esse áudio numa apostila impressa. Uma placa de braille também impressa. Esse banheiro super privativo. Os piores parquinhos. De elefante? Quem pensou nessa ideia? Melhor que isso, só mamilo de macaco. Esse aqui é bem pensado, pra você cair. Esse aqui precisou ser fechado poucas horas depois de abrir, por motivos bem óbvios. Isso era pra ser uma libélula, aparentemente. Extremamente anatômico, graças a Deus. Isso aqui mais um pouquinho virava queda livre. Balanço em que você só pode balançar uma vez até ter um traumatismo craniano. Nas cenas de cirurgia dos filmes, pra parecer que tá cortando sem o ator realmente se machucar, eles usam isso. Um bisturi sem corte que tem uma bolsinha, que quando você aperta, sai sangue falso. Já as seringas são retráteis. Quando você pressiona a agulha, ela vai pra dentro da seringa e parece que a pessoa tá sendo perfurada. Quando um ator leva uma facada, ela normalmente é de plástico ou retrátil. E tem um caninho por trás de onde sai o sangue falso. Eu sempre quis saber isso. Por fim, pra fazer cenas de sangue sem sujar o estúdio, eles usam essas poças falsas. Pais que ativaram o super instinto. A menina caiu do escorrega e o pai chegou em 1 segundo. Esse cara tava longe quando sentiu que sua filha ia cair e salvou ela usando uma almofada. Já ele tava distraído quando sua filha caiu, mas ele salvou ela pelo pé. O bebê tava na escada enquanto ele guardava as compras, aparentemente sem prestar atenção. Mas quando ele pula, o pai chega na hora pra salvar ele. Ele abriu a porta, viu que o bebê ia cair e ainda conseguiu deixar ele de pé. Pais que ativaram o super instinto. A menina caiu do escorrega e o pai chegou em 1 segundo. Esse cara tava longe quando sentiu que sua filha ia cair e salvou ela usando uma almofada. Já ele tava distraído quando sua filha caiu, mas ele salvou ela pelo pé. O bebê tava na escada enquanto ele guardava as compras, aparentemente sem prestar atenção. Mas quando ele pula, o pai chega na hora pra salvar ele. Ele abriu a porta, viu que o bebê ia cair e ainda conseguiu deixar ele de pé. Pais que ativaram o super instinto. A menina caiu do escorrega e o pai chegou em 1 segundo. Esse cara tava longe quando sentiu que sua filha ia cair e salvou ela usando uma almofada. Já ele tava distraído quando sua filha caiu, mas ele salvou ela pelo pé. O bebê tava na escada enquanto ele guardava as compras, aparentemente sem prestar atenção. Mas quando ele pula, o pai chega na hora pra salvar ele. Ele abriu a porta, viu que o bebê ia cair e ainda conseguiu deixar ele de pé. Pais que ativaram o super instinto. Esse cara tava dormindo com a cabeça embaixo do travesseiro, mas quando vê sua filha caindo, acorda na hora e salva ela. Esse pai percebeu que o seu filho ia cair de costas e não ia conseguir chegar a tempo pra salvar ele. E aí jogou uma almofada perfeitamente na hora que ele tava caindo de cabeça. O bebê desse cara tava no sofá enquanto ele tava ocupado na cozinha, aparentemente sem prestar atenção. Mas quando o bebê cai, ele chega na hora e salva ele usando a sua mão. O carrinho de controle remoto caiu da rampa e ia acertar exatamente a cabeça da filha dele. Só que o cara tem superpoderes e salvou ela. Pais que ativaram o super instinto. Esse cara tava dormindo com a cabeça embaixo do travesseiro, mas quando vê sua filha caindo, acorda na hora e salva ela. Esse pai percebeu que o seu filho ia cair de costas e não ia conseguir chegar a tempo pra salvar ele. E aí jogou uma almofada perfeitamente na hora que ele tava caindo de cabeça. O bebê desse cara tava no sofá enquanto ele tava ocupado na cozinha, aparentemente sem prestar atenção. Mas quando o bebê cai, ele chega na hora e salva ele usando a sua mão. O carrinho de controle remoto caiu da rampa e ia acertar exatamente a cabeça da filha dele. Só que o cara tem superpoderes e salvou ela. Pais que ativaram o ultra instinto. Esse pai tava jogando de fone, mas quando vê sua filha caindo, salva ela de um jeito
jeito épico. Esse livro ia cair na cabeça da criança, mas a mãe pegou na hora. O pai dessa menina percebeu que ela ia cair, mas como não ia dar tempo de ele salvar ela, jogou uma almofada perfeitamente pra ela não bater a cabeça. Esse pai salvou a criança com o pé e esse aqui caiu da moto, mas de algum jeito conseguiu dar uma cambalhota e proteger a cabeça do bebê. Pais que ativaram o Ultra Instinto. Esse pai tava jogando de fone, mas quando vê sua filha caindo, salva ela de um jeito épico. Esse livro ia cair na cabeça da criança, mas a mãe pegou na hora. O pai dessa menina percebeu que ela ia cair, mas como não ia dar tempo de ele salvar ela, jogou uma almofada perfeitamente pra ela não bater a cabeça. Esse pai salvou a criança com o pé e esse aqui caiu da moto, mas de algum jeito conseguiu dar uma cambalhota e proteger a cabeça do bebê. Pais que ativaram o Ultra Instinto. Esse pai tava jogando de fone, mas quando vê sua filha caindo, salva ela de um jeito épico. Esse livro ia cair na cabeça da criança, mas a mãe pegou na hora. O pai dessa menina percebeu que ela ia cair, mas como não ia dar tempo de ele salvar ela, jogou uma almofada perfeitamente pra ela não bater a cabeça. Esse pai salvou a criança com o pé e esse aqui caiu da moto, mas de algum jeito conseguiu dar uma cambalhota e proteger a cabeça do bebê. Palavras normais em outras línguas, mas que em português ficam bizarras. Cara, em japonês significa ardido e significa o número 9. O C na Colômbia significa ônibus, mas não daqueles grandes, os menores. Na Espanha, porra, um tipo de churros que vem com calda. Cocô em finlandês significa inteiro, enquanto bum em romeno significa calmaria, paz, que você realmente sente depois de soltar uma bufa. Por fim, na Indonésia, bunda é um jeito carinhoso de chamar a sua mãe. Palavras normais em outras línguas, mas que em português ficam bizarras. Cara, em japonês significa ardido e significa o número 9. O C na Colômbia significa ônibus, mas não daqueles grandes, os menores. Na Espanha, porra, um tipo de churros que vem com calda. Cocô em finlandês significa inteiro, enquanto bum em romeno significa calmaria, paz, que você realmente sente depois de soltar uma bufa. Por fim, na Indonésia, bunda é um jeito carinhoso de chamar a sua mãe. Países que não estão em 2025. A Etiópia, nesse momento, tá em 2017, porque eles usam um calendário que tem 8 anos a menos que o nosso. Já o Japão tá no ano 7, porque o seu calendário se reinicia toda vez que eles trocam de imperador. E a gente falando que eles vivem no futuro. Já o Nepal comemorou o Ano Novo na semana passada e acabou de entrar em 2082. Isso porque o calendário deles é baseado nas fases da Lua. Enquanto a Tailândia, Sri Lanka, Camboja, Laos e Myanmar estão em 2568, porque seguem o calendário lunar budista. Por fim, a Coreia do Norte tinha o próprio calendário, e por ele a gente estaria em 114, já que começava desde o nascimento do Kim Il-sung. Mas agora eles estão em 2025 mesmo. Países que não estão em 2025. A Etiópia, nesse momento, tá em 2017, porque eles usam um calendário que tem 8 anos a menos que o nosso. Já o Japão tá no ano 7, porque o seu calendário se reinicia toda vez que eles trocam de imperador. E a gente falando que eles vivem no futuro. Já o Nepal comemorou o Ano Novo na semana passada e acabou de entrar em 2082. Isso porque o calendário deles é baseado nas fases da Lua. Enquanto a Tailândia, Sri Lanka, Camboja, Laos e Myanmar estão em 2568, porque seguem o calendário lunar budista. Por fim, a Coreia do Norte tinha o próprio calendário, e por ele a gente estaria em 114, já que começava desde o nascimento do Kim Il-sung. Mas agora eles estão em 2025 mesmo. Pegadinhas que deram muito errado. Esse cara resolveu zoar as pessoas na rua, fingindo que ia derrubar uma pilha de caixas nela. Mas quando ele faz isso, uma das pessoas simplesmente cai no chão e começa a convulsionar. Todo mundo em volta ficou desesperado, tentando fazer alguma coisa pra ajudar, mas no final também era uma pegadinha. A ideia dessa pessoa era se esconder e assustar a pessoa que passasse pela porta. Só que o resultado foi esse aqui. Quebrou a cabeça e o celular. Já esse cara queria fingir que tava raspando a sobrancelha pra trollar uma amiga. Só que o asno não percebeu que a máquina tava ligada e raspou a sobrancelha inteira. Em 1º de abril, uma rádio anunciou que quem tatuasse o nome deles na testa ganharia $250 mil. E esse homem chamado Joe viu isso como uma oportunidade de ajudar a sua família que tava passando por problemas. Ele então ligou pra rádio confirmando o desafio e foi correndo até o tatuador pra fazer essa tatuagem. Só que era uma pegadinha. Ele perdeu o emprego e a esposa e não ganhou o dinheiro. Pegadinhas que deram muito errado. Esse cara queria zoar sua mãe fingindo que a TV tinha quebrado. E o plano era jogar algo no chão pra fingir que o objeto tinha batido na TV. Mas quando ele joga, o negócio realmente bate na TV e quebra ela. A cara da mãe quando vê a TV. Esse influenciador resolveu encher uma banheira com aquelas bolinhas que crescem na água. Ele colocou as bolinhas e algumas horas depois parecia ter dado tudo certo. Até elas começarem a brotar de todos os canos da casa dele. Elas entupiram a privada, o chuveiro e até a pia do banheiro. E quando ele achou que não dava pra piorar, os vizinhos começaram
começaram a ligar, reclamando que as bolinhas estavam invadindo a casa deles também. Chegou ao ponto delas saírem até do esgoto da rua, e foi aí que a polícia se envolveu. E ele precisou pagar uma multa extremamente cara. Pegadinhas que deram muito errado. Esse cara queria zoar sua mãe fingindo que a TV tinha quebrado. E o plano era jogar algo no chão pra fingir que o objeto tinha batido na TV. Mas quando ele joga, o negócio realmente bate na TV e quebra ela. A cara da mãe quando vê a TV. Esse influenciador resolveu encher uma banheira com aquelas bolinhas que crescem na água. Ele colocou as bolinhas e algumas horas depois parecia ter dado tudo certo. Até elas começarem a brotar de todos os canos da casa dele. Elas entupiram a privada, o chuveiro e até a pia do banheiro. E quando ele achou que não dava pra piorar, os vizinhos começaram a ligar, reclamando que as bolinhas estavam invadindo a casa deles também. Chegou ao ponto delas saírem até do esgoto da rua. E foi aí que a polícia se envolveu. E ele precisou pagar uma multa extremamente cara. Pegadinhas que deram muito errado. Essa menina queria zoar sua mãe jogando uma panqueca na cara dela, como se fosse uma bola de tênis. Só que a panela quebrou e voou direto na cara dela. A cara da mãe. Esse youtuber fez um desafio em que colava um micro-ondas na sua cabeça, com cimento. Ele respirava por um caninho. E no começo as coisas estavam indo bem e até meio divertidas. Só que o cano pelo qual ele respirava acabou sendo bloqueado. Os amigos tentaram tirar o micro-ondas, mas não conseguiram. E eles precisaram chamar os bombeiros e uma ambulância, que finalmente tiraram ele de lá. Por fim, esse influencer imprimiu uma foto da sua cara e colocou num pote, com um molho que simulava sangue. E colocou esse troço na geladeira. E quando seu pai abriu ela pra almoçar, deu ruim. Pegadinhas que foram longe demais. Em 2021, o Silvio Santos colocou um fundo falso no elevador, que quando você caía, dava pra um escorregador cheio de mel e penas de galinha. Tava indo tudo bem, até chegar esse cara que tava com um computador e documentos, porque achou que ia fazer uma entrevista. O notebook dele quebrou e ele processou o programa. Em 2020, um cara tava cansado do trânsito na sua rua e descobriu que se colocasse vários celulares num carrinho e andasse devagar, o GPS mandaria um alerta de engarrafamento. E o Google Maps mandaria os carros evitarem essa rua. E assim, em só 10 minutos, ele conseguiu deixar a sua rua vazia. Pegadinhas que são ilegais em outros países. Na Suécia, nunca pinte a casa de alguém de outra cor, porque lá, pra mudar a cor da sua casa, você precisa de autorização do governo. Então, se te pegarem, pode dar uma multa salgada. Nos Estados Unidos, tocar a campainha de alguém e sair correndo pode ser considerado invasão de propriedade. E se chamarem a polícia, você pode ser preso. No Japão, você nunca deve colocar sorvete na caixa do correio de alguém. Isso porque é crime colocar qualquer coisa que possa danificar o objeto, incluindo o sorvete. E isso pode dar até 5 anos de prisão. Se algum dia você quiser postar uma informação falsa pra zoar os seus amigos, não faça isso na China, porque lá você pode ser preso por até 3 anos por postar informação falsa, mesmo que seja meme. Pra garantir, não faz nenhuma dessas pegadinhas em nenhum lugar. Por que a bota a gente calça e a calça a gente bota? Se o Bob Esponja é o personagem principal, por que o Patrick é a estrela? Por que existe rua sem saída se dá pra sair onde a gente entrou? Por que o planeta chama Terra se tem mais água do que terra? Não faz sentido nenhum. Por que tudo junto se escreve separado e separado se escreve tudo junto? Por que as mães chamam os filhos de malcriados se quem criou foram elas? Por que a bota a gente calça e a calça a gente bota? Se o Bob Esponja é o personagem principal, por que o Patrick é a estrela? Por que existe rua sem saída se dá pra sair onde a gente entrou? Por que o planeta chama Terra se tem mais água do que terra? Não faz sentido nenhum. Por que tudo junto se escreve separado e separado se escreve tudo junto? Por que as mães chamam os filhos de malcriados se quem criou foram elas? Por que a bota a gente calça e a calça a gente bota? Se o Bob Esponja é o personagem principal, por que o Patrick é a estrela? Por que existe rua sem saída se dá pra sair onde a gente entrou? Por que o planeta chama Terra se tem mais água do que terra? Não faz sentido nenhum. Por que tudo junto se escreve separado e separado se escreve tudo junto? Por que as mães chamam os filhos de malcriados se quem criou foram elas?